Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Entre Papéis. Eu sou a Jéssica e hoje eu tô com uma convidada super especial, a Ariane Nogueira. Logo já vou te apresentar, Ari, mas eu queria antes agradecer o nosso patrocinador, as farmácias JK, que estão com nós desde o início, né? As farmácias JK, elas são... cresceram e nasceram aqui em Santo Ângelo. Então, queria ressaltar a importância da gente valorizar os nossos negócios locais. As farmácias, elas são situadas, uma próxima ao Hospital da Unimed, a outra em frente à emergência do Hospital Santo Ângelo e a outra próxima ao antigo terminal rodoviário de Santo Ângelo. Muito obrigada, Farmácias JK, pelo seu apoio, isso é muito importante pra gente. Bom, agora vou apresentar a Ari, né, Ari? A Ari, ela é mamãe, né, de 2 filhos, né? A Alicia, que tem 8, e um bebê que a gente não sabe, é um bebê surpresa, né? Mas que tá aí, já só quase minha doutora sabe, ela é única. Meu Deus, que responsabilidade. A Ari, ela é fisioterapeuta, né? Referência em liberação miofacial. Isso. E é a fundadora da Box 01 e da Clínica Ari Nogueira, né? Isso mesmo. Ari, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. É uma alegria poder conversar contigo. Muito obrigada pelo teu tempo, que eu sei que é muito precioso, né? Por essa vida corrida, enfim. Mas queria te agradecer muito por vir conversar com nós. Vai ser uma conversa, tenho certeza, muito boa, muito Amém. proveitosa. Vai ser, sim. Vai ser. Muito obrigada. Então, vou me apresentar. Eu sou a Ariane Nogueira Leme, sou fisioterapeuta. Eu sou natural de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Uhum. Eu vim para o Rio Grande do Sul, eu tinha 12 anos. E morei em São Borja primeiro, né? Uhum. Eu estou aqui em Santo Ângelo já fazem... Desde 2013, né? Então, me formo em 2017 e engravido. Ah, tu se formou aqui já? Me formei aqui, entrei no IES em 2013 e aí me formei em 2017. E aí o ano que vem agora me formo em Educação Física também. Ah, é? Uhum. Que legal! Olhares múltiplos, né? Sim. Porque a gente cuida de saúde, de movimento. Então, quanto mais conhecimento a gente puder adquirir, melhor, né? Uhum. É uma responsabilidade cuidar do outro ser humano, né? Uhum. Então, tu fez a tua formação em fisioterapia, daí a Alicia, tu já tinha se formado e a Alicia nasceu. Assim, ó, quando eu me formei em 2017, é aquela coisa, a gente quer abraçar o mundo, né? Eu não sabia o que eu queria direito, eu sabia que eu queria reabilitar e trabalhar, muito. Uhum. Só que eu não tinha encontrado um nicho específico, né? Uhum. Então, ao longo desses anos, eu fui procurando, né, entender qual que era o meu propósito, o que eu era boa. Uhum. Então, eu fui para a área da estética, fui para a área da reabilitação, fui para outras áreas, assim, também. Já trabalhei com criança também, né? Na área da reabilitação também, nos meus estágios. Então, ao longo desses anos, eu fui me conhecendo e me lapidando para saber no que eu era realmente boa. Uhum. Então, na área da liberação, eu tô há mais ou menos uns 5 anos, assim, onde eu me especializei. E onde eu deixei as outras áreas para poder focar só nisso, né? E com a parte dos exercícios físicos em si, fazem mais ou menos daí uns 4 anos. Que daí eu juntei esses dois, né? E tu sempre praticou atividade física? Fazem mais ou menos uns 12 anos, assim. Eu sempre gostei, mas eu nunca fui muito a fundo. E durante a faculdade, eu fui evoluindo nessa área, né? Porque nós precisamos ter músculos fortes, para ter uma estrutura boa, né? Então, a nível saúde, qualidade de vida e também a nível estético, né? Porque a gente gosta de se sentir bem, a gente gosta de colocar uma roupa e estar bem. Eu sempre digo assim, ó, que a estética ela é uma consequência dos teus atos, né? Então, por exemplo, quando você vai vestir uma roupa, você quer se sentir bem, você quer se sentir bonita, né? E a prática do exercício físico, junto com uma alimentação equilibrada, ela nos proporciona isso. E aí, então, eu fiz uma pós-graduação em treinamento funcional, né? Que a minha profissão permite. Aí eu disse, não, mas eu tenho que ir mais além, né? Eu tenho que ir mais além. Aí fui indo, me especializando. Só que isso faz 5 anos pra cá, né? Então, em 2017, eu me formei e eu ia embora pra Santa Catarina. Nossa. Meu sonho, na época, era morar lá. E aí, eu já conhecia o Matheus, né? O meu marido hoje, já faziam 2 anos. E aí, eu disse, pede demissão do teu trabalho. Ai, meu Deus.
pede demissão e vamos embora. Vamos, né, fazer a nossa vida num outro lugar, né? Tem mais oportunidade, aquela coisa toda. E ele fez. E aí, no dia do aniversário dele, em 2017... no aniversário dele, dia 17 de abril de 2017, eu descobri que eu tava grávida. Eu me formei em fevereiro... E aí, em abril, eu descobri que eu tava grávida da Alice. Eu digo, a Alice é minha pílula do dia seguinte, né? Sim. Zero planejamento, zero estabilidade financeira, assim. Zero nada, assim. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou cuidar de uma criança se eu nem sei cuidar de mim direito? E aí, a ficha foi caindo aos poucos, né? Aí aconteceu um monte de coisa, né? Daí meu marido desempregado, eu desempregada. Aí bola de neve. Aí tive que morar com a minha sogra. A minha mãe foi embora, daí pra Santa Catarina também. Ela já mora lá já faz uns 7, 8 anos. E aí a gente é obrigada a se reinventar, né? A se reinventar. Aí eu tive a Alicia, foi um parto cesárea. Não consegui ter o parto normal, mas dessa vez vai. E aí eu acabei ficando aqui, né? A minha mãe, ela foi, com a minha irmã também. E aí, então, eu fui me reinventando. Daí, eu fui morar com a minha sogra. Foi bem difícil, porque a parte materna me pegou muito, né? Eu queria minha mãe ali comigo, né? Mas daí, a gente sempre passa por situações desafiadoras pra gente poder realmente crescer, né? A gente nunca vai saber o que é ser mãe se não for mãe, né? Se não ter essa experiência, né? E amadurecer nisso. Então, a Alice, ela veio pra me transformar. Pra curar, pra me fazer um ser humano melhor e pra ter uma clareza mais, assim, sobre o que realmente faz sentido a vida, sabe? Porque depois que a gente tem filho, a gente muda totalmente a nossa capacidade de raciocinar, né? É por eles, é pra eles. E eu utilizo muito isso, essa pegada, assim, com as minhas meninas, que eu digo, né? Porque o box, ele trabalha com mulheres especificamente. Então, eu digo, meninas, vocês têm filhos. Vocês são a única pessoa que eles vão chamar em primeiro lugar. Porque sempre é mais a mãe do que o pai, né? Sim. Então, se vocês não estiverem bem, se vocês não estiverem com saúde, como que vocês vão ser a referência dos filhos de vocês? Como que vocês vão aproveitar esse tempo com eles, né? Desde o brincar, desde o correr... Desde do naná, né? Então, tudo cansa, né? Na criança. Cansa. Então, se você não tem uma qualidade de vida muito boa, né? Pelo menos uma saúde boa, vocês vão dar o quê para eles? E outra, como vocês são referências... Um exemplo, o teu filho, ele vai copiar tudo que você for fazendo, né? Aí isso te conforta ou te assusta? Né? Desde a prática do pensar... Desde das suas ações, desde em casa, desde o teu trabalho, tudo, nós somos espelhos deles, né? Então, que seja por eles também. Que aí, aos poucos, a gente vai melhorando como ser humano também, né? Exatamente. Tu sabe que agora, depois a gente vai comentar um pouquinho do impacto, né, da atividade física também na saúde mental, porque ela é transformadora em todos os sentidos, né? Muito. Mas eu queria só voltar um pouquinho ali para aquela questão da tua área de formação. Tu chegou tu hoje também trabalha com liberação miofascial, né? Sim. O que contempla essa área? Ai, é maravilhosa. Eu digo só pra gente entender, assim, porque para mim, liberação miofascial me remete a massagem, né? Assim, liberar o músculo, como se diz, né? O básico pro leigo tá um entendimento muito bom, sabe? Até porque se a gente for se aprofundar, aí a gente vai estar deixando as pessoas um pouco confusas, né? Então, é uma técnica manual maravilhosa, né? Que visa melhorar a qualidade de vida da pessoa através da liberação, do relaxamento muscular, né? Então, nós temos a musculatura, né? E nós temos uma fáscia, que é uma pelezinha bem fininha, e ela recobre todo o nosso corpo. E essa fáscia ela é responsável por proteger, né, a nossa musculatura de todas as tensões possíveis, seja emocional, seja física. A primeira delas é emocional. Pode ver uma pessoa muito estressada,
muito ativa, muito preocupada, ela sempre vai estar com dor. Ela sempre vai estar assim. Então, o nosso corpo, ele é tão inteligente que ele vai proteger das primeiras tensões emocionais. Como? Reagindo. Contraindo. Reagindo. Mas, ao longo do tempo, isso pode virar uma lesão. Isso pode virar uma doença. Isso pode gerar traumas, né? Crônicos também. Então, é uma técnica manual que tem a tendência de cada vez mais a ser praticadas. Eu sempre digo 1 vez por mês, a cada 2 meses, dependendo, né, de cada um, a proporcionar esse relaxamento e trazer essa leveza para o paciente. Só de tu falar, eu já tô me sentindo... Então, assim, essa técnica, ela qualquer pessoa pode fazer, né, desde criança até idoso, né? Então, sempre cuidando e respeitando cada paciente, cada queixa, por isso que tem uma avaliação pré, tem também a força, a técnica específica, né? A tua profissão é uma profissão que exige muito, né? Muito assim, né? E, enfim, e também pela preocupação que gera com o que você vai fazer com o teu paciente. Então, por isso a primeira atenção que a gente recebe é a emocional. E o corpo, ele grita, ele fala. Só que o que a gente vê muito hoje em dia? Remédio. Sim, tô com pra dor, camuflar, remédio. né? Tapar o sol com a peneira. Então assim, o tratamento é uma coisa, né? O você tirar a dor naquele momento é outra coisa, porque daí as pessoas esquecem da água, esquecem de uma boa alimentação que o nosso corpo precisa, que o nosso músculo precisa, né? Então, muitas vezes o meu paciente chega lá com dor, meu Deus, eu não aguento, tô com muita dor, e eu toco e não tem nada. Apenas falta de hidratação, né? Então, aí eu utilizo uma outra técnica, porque não adianta eu ficar lá tentando desnosar o que não tá, né? Então, eu digo, olha, fiz o que eu pude, mas agora a recomendação é água. Outros é só alongamento, entende? Mas uma vez que tá instalado na musculatura essa tensão, é a mão que vai ajudar a reduzir, né? E vai melhorar essa qualidade de vida desse meu paciente. Então, assim, eu recomendo, assim, para todo mundo, né? Então, hoje eu tenho cases de pacientes que adquiriram até fibromialgias, nódulos, contraturas, assim, agudas, sabe? Por deixar acumular. Então, eu trabalho muito com a prevenção, eu prego muito a prevenção. Porque se a gente, sabendo que isso funciona, você vai deixar... Sim. Piorar? Não, né? Daí é uma negligência. Então, sempre eu foco na prevenção. Olha, da próxima vez não deixa ficar tanto. Vem antes, escuta o seu corpo. E aí, no fim, eles vão indo e vão percebendo que realmente faz muita diferença. Que nem eu digo assim, ninguém quer sentir dor. Ninguém quer trabalhar com dor. Ninguém rende num trabalho com dor. O quanto impacta a qualidade de vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa nem tem noção do quanto está impactando até a hora que para a dor, né? Daí, exatamente. Então, em qualquer área da saúde, né? Se a gente conseguir evitar que piore, melhor ainda. Então, é um investimento de tempo, é um investimento de dinheiro que traz um retorno absurdo para a saúde, né? Que sem saúde a gente não consegue fazer nada. É verdade. E com dor pior ainda, né? Então, qual é a causa da dor? O que tá te ocasionando isso? Há quanto tempo você tá assim? Por que você tá assim? Você tá fazendo algo para prevenir? Então, todas essas perguntas têm respostas. E aí, ao longo do tempo, essa pessoa vai ficando muito mais esperta, vai tendo muito mais clareza e vai resolvendo os seus problemas musculares com muito mais facilidade, porque ela já sabe o que é. Ela não vai deixar correr de novo, né? Legal. E Ari, agora tu tá numa fase gestante, né? Estou. Aí tá gestante, tem a Alicia, tem os teus empreendimentos, né? Tem tua casa. Tenho. Não sei se tu tem bichinho de estimação, enfim. Tenho 2 gatos, uma cachorrinha de 16 anos e o Leonardo, que é um hamster. Meu Deus, então assim, como é que tu tá se sentindo com essa galera toda aí? A minha filha diz, mãe, você vai surtar com mais um, né? Meu Deus. E eu digo, vou, Alicia, eu vou. Uma hora eu vou, mas não agora que eu não tô com tempo. Não. Tá dando tempo. Olha, a gente administra um dia de cada vez, né? A gente vai vendo o que tá ao nosso alcance e vai fazendo. Claro que com uma segunda gestação, nesse intervalo de 8 anos, né? Eu pude me planejar um pouco melhor.
Mas, assim, é tudo no tempo de Deus. É tudo bem certinho, né? Eu sempre tive o sonho de ter 2 filhos. Só que eu precisei mudar muito, né? Eu precisei mudar muito a minha forma de pensar, a minha mentalidade. Então, são coisas hoje que eu prego muito e que eu prezo muito também, né? Dentro da minha casa, dentro das minhas empresas, na mesa que eu sento, né? Eu digo assim que se a gente não mudar, nada muda. Então, quando a Alicia veio, eu tava numa fase muito frenética por trabalhar Por e conquistar, né? E querer ter meu nome. Então, assim, é uma fase que a gente precisa passar. Só que hoje eu penso, cara, não precisava ser tão frenético assim, né? Porque eu perdi anos da vida da Alicia trabalhando enlouquecidamente. Eu deleguei muito a maternidade pra minha sogra, né? Então, assim, eu não lembro muito bem do início da vida da Alicia, sabe? E então eu quero fazer diferente agora com essa gestação. E aí, o ano passado, eu disse pro Matheus, eu disse, olha, eu acho que tá na hora de ter outro filho, né? Vamos Tipo, dar aí. dia, vamos ter outro filho. Vamos pedir pra Deus, essa é a hora, né? E aí eu engravidei. Eu engravidei em junho ou julho do ano passado e perdi em setembro. Ai. E aí foi um baque. Mas aí aquela Que mulher a gente perde o controle, né? Nossa, não, assim, ó, e assim, aquela mulher forte, guerreira, e eu sou independente, porque tudo que eu já passei, isso daí eu vou passar também, te destrói. Porque daí você não... Tu perdeu o controle, né? Perdi o controle. Então, ai, desculpa. Imagina o que tu passou. Então, assim, a gente chega num momento que tu diz assim, não são os meus planos. Sim. Tu tem que entregar pra Deus. Tem que entregar. Então, assim, eu aprendi com a maternidade a ser uma pessoa muito organizada, muito decidida. Eu trabalho muito com metas, objetivos, tanto pra minha vida pessoal quanto pra minha vida profissional. E aí, quando você vê desmoronar o que tu tinha planejado, aí você diz, o que mais eu tenho que aprender, então? Aí você escuta, né? Não são os teus planos, minha filha. São os meus. Porque o meu tempo é perfeito. Né? Então, Deus, ele disse assim, pra mim não é a hora agora. Né? Entrega, faz o que você tem que fazer e vai ser no meu tempo. Só que até eu entender isso, eu entrei num processo depressivo, né? Eu tentava muitas vezes me culpar, né? Será que foi o excesso de exercício? Será que eu podia ter evitado? Mas não, foi um aborto espontâneo, né? Graças a Deus, eu não precisei fazer curetagem nem nada. E eu disse, vou procurar ajuda, né? Aí fui pra terapia, me voltei muito mais pra vida espiritual, né? Porque eu tenho comigo que nós temos um triângulo, né? É uma tríade. Corpo, mente e espírito, né? E a nossa base aqui embaixo é espiritual. Que ela é tão real quanto nós sentada nessa mesa aqui agora. E se ela não tá equilibrada, se ela não tá bem, as paredes caem, né? Tu não tem mais sentido. Então eu fui buscar entender o porquê, né? Disso, assim. E a resposta que eu tive foi que o tempo dele é perfeito. Daí, aconteceu o que aconteceu, eu fui buscar ajuda, eu fui me superando, fui me fortalecendo. E aí, eu tava no banho com a Alicia. E a Alicia, tava tudo normal, assim, foi em abril. Não, foi em abril. Aí a Alicia encostou na minha barriga e disse assim, mãe, a Mana se mexeu. Meu Deus. E daí eu disse assim, como assim, Alicia, a Mana se mexeu? Daí ela disse, mas se mexeu, mãe, eu senti a Amanda. Aí eu disse assim, não, amor, acho que não, sabe? E fiquei assim. Aí fui, tipo, por descargo de consciência, vou fazer um teste, né? Aí fui e fiz um teste, aí deu negativo. Daí eu disse, não, tá tudo bem.
Só que aí eu me toquei que minha menstruação tinha atrasado. Ai, meu Deus do céu. E aí eu esperei passar uns Pra dois... que o teste, né? Quem tem uma lista em casa não precisa de teste. Crianças, né? Sim. Crianças são usadas muito por Deus. Aí eu peguei e fui... Passou assim uns 3, 4 dias e eu fui fazer outro teste. E assim, ó... Deu um positivo tão forte que eu disse, oh, meu Deus... E agora? Eu tava planejando. Preparada psicologicamente. Não. pra isso. E eu disse, e agora? O que a gente vai fazer? E aí eu escondi de todo mundo. Ai, meu Deus. Medo. Foi dormir com aquilo, Fui. sozinha. Medo. Não, eu fui contar, tipo, quase 15 dias depois. Meu Deus. Medo, né? Como é que tu ficou 15 dias guardando só pra ti? Olha, pra quem tá segurando o sexo do bebê até agora. Né? Realmente é uma pessoa muito forte. É. Meu Deus. E aí eu fui direto pra minha doutora, né? Pra doutora Fernanda. E aí eu disse, eu só vou contar quando eu ouvir o coração. Porque do outro eu tinha ouvido, mas não tinha ouvido, mas tava com esperança. E, né? Eu disse, não, eu vou... Tu ficou com muito Fiquei medo. com medo, fiquei com muito medo, assim. Aí eu fui... Deve ter sido também um início muito difícil, né? Até tu tá passando por aquele início de gestação. Tudo. Deu 6 meses, né? No intervalo de uma perda pra uma nova vida, né? Sim. Então, assim, passou super rápido, né? Tipo, eu né? A gente foi indo, eu fui orando. E aí, quando aconteceu, eu falei, não, só vou sossegar quando eu vi o coração, assim, sabe? Aí eu fui, assim, daí o Matheus, daí eu tinha contado pra ele, né? Daí eu falei assim, ó, eu tô grávida. Daí ele disse, meu Deus, tá grávida? Eu digo, eu tô! Só que a gente tem que ouvir o coração. Eu digo, não, tenho que ouvir esse coração. Daí ele foi, daí eu falei, fica aqui, senta aqui que eu vou lá sozinha, Ai, sabe? meu Deus. Aí fui, daí a Fernanda, pra que esse suspense? Eu digo, Fernanda, eu quero ouvir esse coração. Só me deixa ouvir esse coração. Aí ela colocou assim, né? Eu aqui, Bem forte. bem forte, sabe? Daí eu falei, oh, meu Deus. Muito obrigada, Que sabe? alegria. Daí ele entrou na sala, daí foi um chororô, né? Sim. E aí desde então, eu digo, bom, agora eu tô grávida. Agora eu vou ter meu Agora eu segundo tô bem filho. grávida. Tipo assim, eu tô muito grávida. Às vezes as pessoas... Tá bem grávida bem agora. Eu grávida. tô vendo que tu tá bem. E aí a gente tá curtindo esse processo Que aí, massa. né? Então... Uma gestação mais leve, né? Super. Muito leve, assim, ó. Melhor do que eu pudesse imaginar. Sabe? Mulher, é assim, ó, é uma coisa assim tão incrível porque eu me sinto tão preparada. Sabe? Eu me sinto tão pronta. Mas graças a Alicia. Porque a Alicia me transformou, sabe? Eles nos ensinam muito, né? Muito. E assim, uma das coisas mais impressionantes é o como eu posso fazer o novo. Né? Porque eu tive uma criação e até um tempo eu criava a Alicia conforme o que eu sabia do que minha mãe me ensinou da minha infância. E aí quando eu despertei, quando eu disse eu posso fazer diferente, aí você tem que quebrar um monte de padrão, né? Só que para isso você precisa buscar muito autoconhecimento. Você precisa se arrebentar. Se Tudo que desconstruir e reconstruir. Tudo que você acreditava que era verdade, você vai ter que esquecer para fazer o novo, né? Então eu sempre digo assim que a minha mãe, ela fez tudo que ela podia por mim, sabe? E passou Tudo, por esse tudo, processo tudo, tudo. que a gente tá passando. Também, Exatamente, mas agora eu posso fazer diferente, sabe? E com esse filho também. Então, assim, eu digo, Alicia, você vai ser o exemplo, né, do Mano, da Mana. Então, assim, vamos juntas, Pelo ter amor de Deus, paciência. me ajuda. E olha, e ela fica assim, mas não sei o que, não sei o que. Eu digo, ai, Senhor, me ajuda. Vai mas ser assim, muito bom. é um processo, né? Sim, é um processo. é um processo. Aham. Dizem que a gestação é pra gente se preparar, mas eu acho que é difícil a gente se preparar. A gente vai se preparando no longo do... Ao longo, não Imagina, tem... vai- Você pode ler livros, você pode fazer tudo que tiver ao teu alcance. É. Na hora que tá lá, aquele ser humano, com um dia de vida, com horas de vida, é como se você esquecesse, mas tá aberta ainda ao novo, sabe? Então, assim, claro que com o primeiro já te abre portas, né? Sim. Mas igual é diferente. Eu acredito assim, sabe? Que agora, Sim, quando sim. vir, vai ser diferente. Tá bem preparada. E eu achava engraçado, eu me preocupava enquanto gestante de primeira viagem com a hora do parto. Sim. Preocupava com aquele momento, só que eu não entendia que aquilo era um momento que depois eu ia ter aquela criancinha fofinha Não, pra eu cuidar, né? Então,
o desafio maior é o pós-nascimento, né? Que daí tu vai ter que... Da mãe e do filho, né? existe Porque um pós-parto. porque aquela mãe renasce. Aquela mãe, ela tira aquela casca dela e vem uma casca nova, né? Por isso que eu digo, é no dia a dia que tu vai se reencontrando, que você vai se reconectando consigo se perde, mesma. Depois se acha, né? Perfeita. E não é uma escola, é algo assim que você vai dando sentido. E é muito instinto, né? E quando a Alicia nasceu, eu disse assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Não sei nem trocar uma fralda. E quando eu fui trocar, a primeira vez, era como se eu tivesse trocado 10 fraldas. Eu nem sei como é que a gente faz, né? Mas a gente faz. Eu sempre digo assim, ó, que Deus, ele é tão perfeito que ele fez a mulher exclusivamente pra isso. Porque se fosse um homem... se fosse homem, olha... não ia dar tão certo assim. Por isso que somos nós, né? Começa pela hora do parto, né? Talvez, não sei se eles iam aguentar esse processo. A própria gestação em si, né? As dores, os desconfortos, a própria consciência, o próprio emocional, né? Então, isso daí, hormônios, né? A gente tem que saber lidar com isso. Então, assim, eu digo que nós somos, sim, fortes e corajosas. Porque para uma mulher gerar é muito dom, é muito propósito. E pouco tempo também, né? De gerar uma vida. Assim, parece pra quem tá gestando, né? Chega uma hora que cansa, né? Pesa a barriga. Né? Pesa, eu tô nessa fase. Mas eu fico pensando assim, meu Deus, tu tá fabricando uma pessoa ali. Tu tá construindo uma pessoa. Em 9 meses tu tem uma pessoa pronta. Não, e eu digo assim, ó. Olha a perfeição do nosso corpo, né? A perfeição. Por isso que a gente tem que cuidar dele. Por isso que ele é nosso templo. Você entendeu? Por isso que... Como que eu vou sentir dor? Como que eu vou ser uma pessoa que não me cuido da minha saúde em si, de dentro pra fora, primeiro, né? Se eu tô gerando um outro ser humano aqui dentro, tá sentindo tudo que eu tô sentindo. Eu não quero que ele sofra, eu não quero que ele sinta dor. Então, logo, eu tenho que me cuidar em primeiro lugar, sabe? Desde a minha saúde emocional, da minha saúde física, da minha saúde espiritual. E aí englobam outras áreas também, né? Porque as preocupações de fora vêm também. Questão financeira, empresa, o que tu escuta, né? Crítica. Às vezes é só uma ajuda, mas você tá preparada para receber aquela ajuda, né? Então, é uma construção. Tu vai construindo isso ao longo da gestação, né? Ari, e agora eu queria te perguntar, sobre o que tu está falando dos propósitos e tal, né? Mas eu tenho a impressão de que tu é bem empreendedora, assim, né? Tu tem uma não sei se tu... eu acredito que sim, porque tu tem a Boxer 1, tu tem a tua clínica. Sim. Mas, assim, o bichinho carpinteiro eu sei que tu tem, né? Que tu não parou de estudar e tudo mais. Então, eu queria que tu comentasse, assim... da onde surgiu essa tua ideia de empreender? Por que tu criou o que tu tem hoje? Da onde veio essa ideia, né? Eu vejo que tu preza muito por funcionalidade do corpo, qualidade de vida, né? Então, eu queria que tu falasse. Assim, ó, eu me descobri, né? Eu não... a minha mãe é uma empreendedora também. Hoje, minha mãe tem um restaurante lá em Itapema, né? Ela é uma cozinheira de mão cheia. Só que, eu vou ser bem sincera, eu nunca... achava que eu ia ser assim. Então, quando eu despertei, eu falei, cara, eu sou boa nisso. Não é pra qualquer um. É verdade. Sou boa nisso, que é um desafio diário empreender, né? Você tem que abrir... Todo mundo acha muito bonito, assim, mas na hora do vamos fazer... Não, tipo assim, que nem eu digo assim, os bastidores a gente não mostra tanto porque não dá tempo. Não dá. E isso que às vezes eu posto, né? Eu levanto 5 e meia da manhã todos os dias. Já fazem anos da minha vida que eu faço essa rotina, né? Tanto para cuidar da minha saúde, como para organizar, para cuidar de uma agenda. Então, quando eu me despertei empreendedora, foi quando eu perdi, não digo medo, mas quando eu resolvi arriscar mais, sabe? E foi quando eu entendi que organização, um planejamento, você vai adquirindo ao longo do teu andar, né? Então, assim, a gente tem que ter isso, só que você vai descobrindo muitas mais coisas ao longo do processo. É interessante tu vir puxar esse gatilho, porque às vezes a gente pensa assim, quando a gente já tem uma empresa, enfim, tem que organizar e planejar, tem que estar tudo pronto e aí tu abrir. Não. Às vezes, a maioria das empresas, se tu for pensar,
Não foi assim que aconteceu. As pequenas, né? A gente começa pequeno, né? A gente vai começando, vai caminhando e vai aprendendo com o processo. Isso, né? então assim, eu estagiei, eu trabalhei anos em clínicas, né? E aí eu digo assim que a vida me empurrou. Sabe quando vai se afunilando e aí, tipo, não deu certo aqui, não deu certo ali. Meu Deus, o que eu faço agora, sabe? Vai por esse caminho, que esse caminho é teu. Então, é muito uma questão de propósito, né? No que eu sou boa, o que eu vou fazer pra elevar isso em mim, qual é o meu público, como que eu vou fazer pra ter essa gestão, né? E claro, ao longo do processo ir melhorando. Mas por onde eu começo? Né? Então, assim, tu nunca vai estar 100% pronto. Eu sempre digo isso, nunca vai estar 100% pronto. Vai indo que as coisas vão acontecendo. A gestão vai acontecendo, você vai conhecendo pessoas, as pessoas vão te ajudando, porque sozinho a gente não consegue ir muito longe, não. Sempre digo isso, né? Então, quando eu fui trabalhar sozinha, realmente, que eu fui virar autônoma, dona do meu CNPJ, foi muito difícil. Eu pensei em desistir várias vezes. Várias vezes. Porque, primeira coisa, a gente tem que trabalhar com pessoas, né? A gente trabalha com pessoas, então, como entender outra pessoa? Como entender a necessidade da outra pessoa? Como convencer outra pessoa? Como vender para outra pessoa? Porque tudo é venda, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem um leque, né, de profissionais maravilhosos que nos ajudam. E a gente tem muito conteúdo também gratuito, né? Então, você tem que sentar e focar naquilo, não adianta, sabe? E testando, né? Eu vou atender a Gé hoje, então eu vou ver o perfil dela, eu vou ver o que ela precisa e dar o que ela... próximo, né? O que ela merece, né? Do meu atendimento, do resultado que ela precisa naquele momento, sabe? Então, ao longo do tempo, né? Trabalhando bastante, entendendo, buscando, que você vai suprir a necessidade do teu paciente, né? Do teu cliente. E aí eu fui empreendendo e hoje faz muito pouco tempo, né? Faz 3 anos que eu abri as 2 empresas. Eu abri uma e logo em seguida eu fui abrir a outra, assim, sabe? Fui. Não, e hoje eu digo, a cabeça do empreendedor é assim, ó, de madrugada tu levanta, meu Deus, eu tive uma ideia. É bem assim. Aí você anota. Muitos insights, né? Então eu acredito que muito é propósito e também perfil. Sabe, um perfil. Porque para você se tornar um empreendedor, se você não tem essa capacidade de raciocínio, vai demorar muito tempo. Tipo, o meu marido, ele não tem, assim, essa coisa que eu tenho. Ele nem vai ver, nem vai escutar. Né? Então, assim, ó, o Matheus, ele é muito mais na dele, ele é muito mais seguro. Matheus, se você está escutando esse podcast... E eu coloco ele nos treinamentos comigo, que eu falo assim, você tem que pensar um pouco igual a mim, não sei o que ele disse, mas Ariane... Você é assim, né? Então, ele me ajuda na gestão, ele me ajuda na parte mais calma, sabe? Do negócio. Eu pergunto pra ele, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Ele, não sei, tem que ver. Daí a gente senta e vai organizando, né? E aí, quando eu abri a clínica, eu fui vendo que dava certo. Só que daí, eu me ferrei. Eu me ferrei legal. Eu, assim, quase fali, eu quase fechei. Misturei, eu lembro do podcast da Milena, né? Misturar o PJ com o PF. Porque você se deslumbra, né? Você tá ganhando dinheiro. Sim. Trabalha pra ganhar dinheiro, né? E quando você não sabe realmente o teu propósito, você trabalha mais pelo dinheiro do que pra ajudar o outro, né? E aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu não tenho dinheiro? Tô trabalhando, tô me matando pra trabalhar e não tenho dinheiro? Onde é que tá indo isso? Né? Trabalhava 12, 14 horas por dia, feriado, sábado, domingo, não tinha dia, eu trabalhava, sabe? E eu disse, mas eu tô fazendo o que com isso? Cadê meu dinheiro? E eu acho que a grande maioria, assim, sabe? Pelas que eu converso com as pessoas, principalmente pra quem tá abrindo a empresa, né? Então, hoje eu tenho uma assessora que me ajuda, né? Que é a Cláudia Kogo, maravilhosa, assim. Ela me ajuda na gestão, ela me dá clareza, sabe? Outros também profissionais da área que me ajudam. Então, ao longo desse meu empreender, eu venho me ajustando e venho crescendo. Daí eu digo, meu Deus, isso é maravilhoso. Eu posso crescer, sabe? Eu posso alavancar minha empresa, eu posso chegar em mais pessoas, eu posso vender mais, né? E claro, tem aqueles meses bons, aqueles meses não tão bons assim, né? Então, a gente vai vendo onde é que eu vou me encaixando. Porque eu sempre digo assim, ó, eu vou ensinar para os meus filhos 2 coisas.
Gestão emocional, que é em primeiro lugar. Porque eu coloquei a minha emoção na frente do dinheiro e eu gastava o que eu não podia por emoção, né? E a gestão financeira, que é se você não ter um bom planejamento, um bom olhar para o futuro nessa questão, você fecha, você falha. E às vezes você tem tudo, tem potencial, mas se você não tem essa gestão, a tua empresa não vai para frente. E esses desafios é o que nos moldam, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma equipe, né? Eu tenho as meninas da clínica, onde eu subalugo as salas, mas tem a Cláudia lá que faz quase a mesma coisa que eu, né? Então eu delego um pouco de função para ela. Aí tem a Fran também, que eu alugo lá, que ela é manicure, e tem a Raila, que é biomédica, né? Entendi. E aí eu tenho o Box 01, que eu tenho hoje a Lute, maravilhosa, que me ajuda lá com as meninas. Então, assim, eu consigo delegar um pouco mais de função, que foi muito difícil pra mim também, delegar. Difícil delegar. Muito, 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 muito. A gente quer estar no operacional, quer estar fazendo... Não, aí você tem aquela crença, né? Ninguém vai fazer o que eu faço. Né? E aí, às vezes... o tempo para treinar também. Isso, a administração do tempo também, né? Que é bem difícil a gente parar e dizer, não, eu tenho uma família, eu tenho um filho, né? E eu preciso dizer não agora, né? Então, eu venho 1 ano pra cá trabalhando isso em mim, pra eu poder reduzir, pra agora poder fazer diferente, pra não cometer os mesmos erros que eu fiz lá no início com a Alicia, sabe? Então, eu digo que é um lapidar, assim, sabe? Mas a gente tem que buscar, a gente tem que procurar ajuda. Eu sempre digo isso. Eu não consigo sozinha, qual profissional que pode me ajudar? Isso aí. Né? Então, assim, a gente vai conseguindo eu não sei, evoluir. Mas eu desconheço quem sabe. Tipo isso. Mas é muito bom tu ter esse norte de alguém que já passou por isso, né? De alguém que já passou por essa situação e que pode te ajudar a chegar em algum lugar um pouquinho mais rápido do que talvez tu chegaria. Né? Então... E quando eu fui abrir o box, foi muito engraçado, porque assim, ó, eu não tinha dinheiro. E é o que acontece com a maioria. Eu não tinha dinheiro guardado, porque todos esses anos que eu trabalhei só na clínica, só com a liberação e reabilitação, eu não guardei dinheiro. Sim. Entendeu? Normal. Porque eu fui, né, a moda louca, assim, né? Como eu te disse, não cuidava da minha parte emocional, então ia gastando tudo que eu tinha, assim. E eu lembro que quando eu fui abrir o box, porque foi um desejo que eu já tinha antes, né? Mas assim, passou despercebido. Aí aquilo foi crescendo dentro de mim, foi crescendo. E aí eu disse assim, mas gente, eu preciso fazer isso. Eu preciso trabalhar com mulheres, eu preciso plantar aquela sementinha, sabe? Daquele autocuidado. Que eu sempre digo assim, ó, é muito difícil você fazer alguém se amar. É muito difícil você colocar a sementinha do eu preciso fazer isso agora por mim, pra minha família, para os meus filhos. E pra você, eu digo assim, não digo detonar, mas pra você diminuir alguém é muito fácil, porque a pessoa, ela acredita rapidinho, né? Você não consegue. Ai, de novo? Você não vai conseguir. A pessoa acredita naquilo e deu, né? A pessoa que não tem aquele autoconhecimento, aquela identidade própria. Agora, você pegar uma mulher e dizer pra ela assim, vamos lá, vou te ajudar. Sabe? Só que você não pode desistir. Já é muito difícil. É muito difícil. De todas que entraram e saíram do box, da minha vida, poucas permaneceram. A não desistir, sabe? E hoje estão colhendo resultados extraordinários. Em todas as áreas. Porque eu digo assim, ó, que quando você foca pra você melhorar a tua saúde, em todos os sentidos, emocional, saúde financeira, saúde espiritual, saúde física, a tua vida muda, você entendeu? A partir de uma decisão, começar. Ir. É o primeiro passo. Fazer, sabe? Esse é o primeiro passo. Então, quando eu fui abrir o box, eu fui. E o primeiro insight, assim, que eu tive foi... Meu Deus, preciso de um local. Ai, não achava. Daí porque tem a clínica e tal. Tudo muito grande, tudo muito caro. Não tenho dinheiro. E aí, eu digo, fui pedir ajuda, né? Daí eu disse, sabe de algum lugar e tal? Não sei, Ari, não sei. E aí, o meu vizinho do lado da clínica, né? A clínica fica ali na Marechal Deodoro, perto da padaria Santo Ângelo. E aí, ele disse, eu vou sair daqui.
vou sair daqui, cansei, trabalhei bastante já, vou montar um lugar menor e eu vou te oferecer. Tipo assim, do nada, né? E eu, meu Deus. E daí eu entrei lá dentro e falei, meu Deus. É perfeito. Eu quero isso. Não sei como que eu vou fazer. Vou dar um jeito. Não sei como que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito. A minha fé é maior, meu propósito é maior, eu vou dar um jeito. Preguiça de trabalhar, não tenho, nunca tive, né? E aí tá, fui pra arquiteta, eu falei, ó, esse é meu sonho. Quanto custa o meu sonho? Ari, pra início custa tanto. Fui lá na minha conta. Ô, Senhor, multiplica. E eu com a clínica ali, né? E o Senhor, multiplica. E aí, eu nunca vou esquecer. Eu tava conversando com um paciente meu. E eu, ai, porque não sei o quê, porque é difícil, porque eu não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho medo, tenho medo, tenho medo. E ele disse, medo do quê? Tu nem fez nada ainda. Você tem que ter medo depois que você tá lá dentro. Você nem abriu. Você tem medo do quê? Daí eu disse assim, é um medo dele, medo de dar certo, né? Olha só. Você tem medo de dar certo e não dar conta, né? Gente, daí eu falei assim... Quero esse coach pra minha vida. Eu disse, eu acho que eu tenho medo de dar certo. Eu falei pra ele. Ele disse, então vai, boba. O que você tem a perder? É só dinheiro. Se você não for, você não vai... Você nunca vai saber, sabe? É o que você quer? Vai lá Vamos divulgar o nome desse coach aí. Vai lá e vai. Que legal. Tá. Daí, peguei o papelzinho da arquiteta, né? Aí, cheguei lá. Eu nunca vou esquecer. Eu tava no carro, assim. Aí, eu falei assim, Senhor, então eu quero os sinais. Se é da tua vontade que eu faça isso, que vá mudar a vida de outras pessoas, tem que dar certo. Desci do carro, fui pro banco. Cheguei lá e falei assim pra minha gerente, ó, não mostrei papel pra ela. Falei, ó, eu tenho um sonho e eu queria saber quanto que o banco me libera. Ai, tá, vou lá. O banco te libera tanto. Era o valor. Os centavos. Nossa. Igual o que ela tinha me dito. Eu falei assim, mas é agora que eu vou abrir esse negócio vai funcionar. Aí veio a primeira negação, né? Como que eu vou abrir um negócio numa cidade onde culturalmente, né? Precisa de aparelhos, porque eu não trabalho com aparelhos, né? Então, como que eu vou convencer uma mulher a vir até o meu estúdio, fazer atividade física, que é algo muito difícil de alguém continuar para o resto da vida, sem aparelho, só com o peso do corpo e outros componentes, né? Que eu uso barras, anilhas, enfim. Como que eu vou convencer ela? E outra, a pagar um valor superior ao da academia, né? Que é um atendimento mais personalizado. Perfeito. E eu falei, bom, preciso de tantas alunas para iniciar. Eu já tinha umas 20, né? E aí eu disse, eu preciso de um número X para poder pagar o aluguel, para poder pagar a luz, a internet, para eu poder pagar o meu empréstimo, né? E aí eu tava pesquisando um nome, daí o Matheus disse, o que você acha desse aqui, né? Box 01. Eu falei, bacana, gostei muito, porque depois vai ter o Box 02, depois vai ter o Box 03. Box 1000. O Box 1000, assim, eu fiquei na minha cabeça, né? Daí eu disse, então, vou abrir, vou ver o que vai acontecer, sabe? E assim, ó, nós vamos pra 2 anos. Aí vem aquela coisa, né? Uma empresa, ela tem que durar uns 5 anos para poder se consolidar, né? E enfrentei vários desafios, né? Porque, como eu te disse, para você manter lá dentro, é bem difícil, assim, sabe? Então, vem todo um estudo por trás disso. Daí eu fui atrás, né? Fui atrás de cursos de liderança, fui atrás de cursos de gestão, fui atrás de cursos de vendas, de perfis. Aí eu fui me especializando cada vez mais, assim, sabe? E é um investimento caro, porque esses cursos eles não são baratos, né? E eu tenho que colocar em prática isso, então não é só fazer o curso, eu tenho que ver se vai funcionar comigo lá dentro. Então, hoje nós somos mais de 60 mulheres, né? Cuidando da saúde, trabalhando de uma forma bem personalizada, né? Então, eu respeito muito isso lá dentro, assim. Eu acredito que é o grande diferencial do box, assim. É respeitar o teu limite, respeitar o teu objetivo, respeitar a tua realidade.
a tua condição financeira. Que é bem difícil, assim, de você convencer alguém a pegar o dinheiro dela todo mês e colocar em algo que ela sabe muitas vezes que não vai ir. Então, são vários convencimentos, sabe? Então, assim, só que isso ao longo do tempo já foi me fortalecendo. Então, hoje, pra mim, não é que é fácil. Eu gosto desse desafio, sabe? Eu gosto de sentar. Tu aceitou isso e trabalha com isso. Eu gosto de sentar aquela mulher na minha frente, assim, ó, e convencer ela a se amar mais, sabe? E comigo, assim, deixa eu cuidar de você. Deixa eu te mostrar que cuidar do seu corpo, que cuidar da sua mente vai fazer diferença e vai impactar a vida de outras pessoas. Hoje são vários testemunhos, né? São várias mulheres, assim, ó, que mudaram, que tiraram, que conseguiram eliminar remédios de ansiedade, que regularam pressão. Isso que eu nem tô falando de estética, né? Sim. Só então, da funcionalidade isso, é só do dia a dia, da qualidade de vida. Mulheres que trabalham de plantão, trabalham o dia inteiro, sabe? Tem uma folga uma vez na semana, muitas vezes, assim. Mas que procuram ter mais qualidade de vida. Que não querem mais viver essa vida de dor, de reclamação, de remédio, de ai, eu não aguento mais. Não gosto de me olhar mais no espelho, né? Então, o básico bem feito funciona. E é isso que eu prego lá, sabe? Um passinho de cada vez. Pra você poder evoluir. Eu sempre digo que constância, ela vem de duas formas, né? Ela vem daquela torneira que a gente liga a água. Corre. E daquela água que vai pingando, né? Então, que estado você tá? Qual é a tua realidade? E a gente vai adaptando essa constância. Então, tem meninas que vão uma vez por semana. Tem meninas que vão 2 vezes por semana. Tem meninas que vão um pouquinho mais. Mas que ao longo desse tempo, ao longo dessa constância, elas vão progredindo, vão colhendo resultados. Porque é o que elas podem fazer. Então, eu sempre digo assim, ó. Olha, eu vi tua realidade é essa. Tem tantos filhos, você trabalha tantas horas por dia, né? Não tem, tipo, uma rede de apoio. Então, assim, o melhor pra você é esse. E aí você vai fazer o que você pode, nas condições que você tá. Até as coisas irem melhorando e você ir melhorando as tuas condições, as tuas possibilidades. E aí, assim, a gente vai adaptando, sabe? Então, por mais que eu queira que elas estejam comigo lá no box, eu sempre digo assim, ó, independente do lugar que você for, independente de como você estiver naquele momento, você vai ter que colocar o teu corpo pra movimentar. Corpo parado adoece. De 3 em 3 meses, eu proporciono para elas um bate-papo, né? Então, eu chamo um profissional da área da saúde para estar lá falando com elas, explicando o óbvio, muitas vezes, né? E aí, uma vez, a Adriana Pipe, eu convidei ela 2 vezes já pra ir lá, né? E ela foi. Daí, a gente vai num local, né? É tudo, pra elas, é tudo gratuito, né? Realmente pra dar aquele estalinho pra elas irem em busca. E a Adri me falou uma coisa, assim, que ficou em mim, assim, muito. Que, imagina uma poça parada, uma poça de água parada, né? Essa poça, ela vai juntando bichinho. E essa poça, ela vai cada vez mais ficando escura. Vai ficando uma água sem utilidade. Imagina que essa poça é o teu corpo. Então, cada vez mais que o teu corpo tá parado, que a tua mente tá parada, ele vai empobrecer, enfraquecer, e você vai cada vez mais ficar mais parado ainda, impossibilitado de fazer as coisas, né? Então, eu sempre digo assim, ó, qualquer movimento que você faça, desde fisioterapia, desde um pilates, desde uma corrida, desde um esporte, algo que vai mexer com o teu corpo, que vai te tirar dessa zona de conforto, o teu coração agradece, a tua mente agradece, os teus filhos agradecem, o teu trabalho agradece, Deus agradece, porque você vai estar, né? Você vai estar cuidando do teu templo, né? Você vai estar cuidando da tua vida, que é para isso que a gente tá aqui. Então, eu prego muito isso, porque eu quero ver as pessoas bem, sabe? Eu quero ver as pessoas com saúde, eu quero ver elas progredindo, eu quero ver elas não sintam mais dor. Ai, meu Deus, isso para mim é maravilhoso, sabe? Tanto na área da liberação, como na área do exercício físico, sabe? Então, eu gosto de ver, principalmente as mulheres, que é o meu público, uma mulher saudável, uma mulher sem dor, uma mulher que não depende de medicamento, sabe? Então, esse é o meu propósito, é mostrar para elas que vale a pena, sim, você investir 45 minutinhos do teu tempo, pelo menos uma vez por semana,
Porque o tempo vai passar igual. 5 anos vai passar, 10 anos vai passar. E se você ficar parada, você não vai conseguir almejar aquilo que você quer. Você não vai conseguir ter o resultado que você quer. Independente da tua situação atual, da tua rotina atual. O pouco que você faz é melhor do que nada, sabe? Então, assim, eu consigo mostrar isso pra elas através dos meus resultados. Através das meninas, né? Sim. Aí eu tenho um grupo, né, lá. Daí eu digo assim, ó, vamos lá. Preciso de resultados, eu preciso de mais mulheres, eu preciso de mais saúde. Vamos lá. E aí, assim, a gente vai conquistando todo dia um desafio novo, uma escolha diferente. E é interessante a gente falar isso, porque o começar é importante e o persistir um pouquinho até você ver um resultado é super importante também, né? Porque às vezes as pessoas são um pouco imediatistas no sentido de quero um resultado agora, né? Não é de uma semana para outra, às vezes demora. Tu vai sentir aquele efeito logo após o treino, assim. Sim. Mas aquela mudança mesmo, ela vai acontecer daqui um pouquinho, é só ter persistência, né? A primeira mudança que a gente tem é a mudança mental. A primeira mudança é a mudança do pensamento. Se você quer mudar teu corpo, você vai ter que mudar tua mente. Primeira coisa. Então, não basta eu querer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que persistir. Eu tenho que ir contra o que eu acredito que não vai dar certo. Às vezes até a mente te sabotando. O que tu tá fazendo com o tempo teu corpo? inteiro. O que tu tá fazendo? O tempo, Por que tu tá até o atleta mais top do mundo, ele também tem esses conflitos internos, entende? E é engraçado como o meio com que tu vai se relacionar depois com as pessoas muda, né? Aí você chegou num ponto que eu amo falar sobre isso. Que é assim, ó. Por que as pessoas desistem? Por quê? Porque quando você dá um passo pra mudança, primeiro você tem que pensar diferente daquela pessoa que você convive todos os dias. Muitas vezes colegas de trabalho, amigos, o próprio parceiro, né? Então, você começa a abrir os olhos, né? Começa a trazer mais clareza pro que você quer. E tem um preço. Tem um preço essa mudança. O preço de você mudar de ambiente. O preço de você mudar a roda de amigos. O medo de você mudar de mesa. Né? Então, esse preço, ele custa, muitas vezes, a tua capacidade de realizar. Então, você vai ter que abandonar. Então, muitas pessoas desistem de buscar uma saúde, uma estética, um emprego melhor, uma vida financeira melhor, uma maternidade. Elas desistem porque elas não querem sair desse ambiente. Elas não conseguem. Porque te puxa, entendeu? Te puxa. Então, eu comecei a observar muito isso. Tá, mas aí elas começam a emagrecer, elas começam a mudar de vida, elas param. Se é justamente agora que elas estão colhendo, sabe? Toda uma trajetória de desafios e de vencer a própria cabeça. Por que elas param? Porque o preço é caro. Porque você não vai querer sair daquele ambiente. Porque você vai decepcionar pessoas. Ou até o medo de se sentir sozinho, né? E você fica porque... Mas temporariamente, porque depois você começa a achar pessoas que estão similares à tua vibe, como se diz. Eu digo assim, ó, pra você iniciar um ciclo novo, você tem que abandonar o ciclo velho, né? Pra você poder viver uma vida nova, você vai ter que abandonar o velho, né? Eu sempre digo, pra você usar uma roupa nova, você tem que abandonar uma roupa velha. Senão vai acumulando coisas, e isso não vai ser bom pra você futuramente. Então, o imediatismo, ele nunca vai ser bom. Né? A ansiedade, ela nunca vai ser boa. Então, para você colher, você tem que plantar. Mas você planta, aí você rega, aí você cuida, aí você vê se tá no ponto certo, aí você vai dando mais uma olhadinha, depois você colhe. Então, existe todo um processo antes da colheita, vamos dizer assim, né? E com o corpo, com a saúde, é a mesma coisa. Você tem que plantar, regar, cuidar. E aí, depois, colher aos pouquinhos, né? E eu brinco assim com as gurias. É de agora até os 98 anos. Só lá vocês vão poder parar. E nem lá também, né? E nem lá. Só se, né, for por velhice mesmo, né? Coisas da vida, natural. Sim. Mas, por que desiste? Porque é caro essa mudança. Só que é caro só por um período.
Depois você vai, sabe, colhendo, a vida vem te trazendo pessoas novas, você vem percebendo que é muito maravilhoso você viver essas coisas novas, né? Se sentir bem consigo Se sentir mesmo. bem consigo mesmo, vai te trazendo oportunidades, mas isso precisa de um começo. E isso precisa de um agir. E isso você não pode desistir. Se você desistir, você nunca vai saber como é que é. Ter saúde, não reclamar de dor. Ou de nada, né? Sabe, entrar naquele vestido maravilhoso, Sim. ser uma mãe mais saudável. E isso vai abrindo portas para outras áreas da vida, né? E agora falando sobre mãe mais saudável, como tu tá num período de gestação, assim, eu vejo que tu influencia muitas mães, né? Que estão nesse período. Isso é muito legal. Porque até a gente veio conversar com a doutora Carolina Alegre aqui. Ai, eu adoro. E ela falou sobre a questão de ser algo mandatório na gestação, a prática de atividade física, né? E a gente vê que as mães ainda relutam em praticar atividade física durante a gestação. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância de praticar atividade física na gestação, sobre algumas dicas assim que as mães possam ter para um parto mais tranquilo, um pós-parto melhor, né? Hoje em dia a gente tem muita ciência, né? A gente tem muitos estudos que comprovam que o exercício físico na gestação, depois da gestação, antes da gestação, é muito benéfico para a saúde, né? Então, assim, depende de cada gestação também. Tem aquelas de risco, né? Onde tem que ser só um pouquinho, tem que ser restrito. Mas tem aquelas mães, né, que são saudáveis e que podem praticar. Eu volto a dizer que é um padrão emocional. Uma crença, né? Então, eu prego muito isso, porque eu vivo isso. E se eu não vivesse isso, eu ia buscar viver isso, né? Então, hoje eu vejo que as gestantes, elas procuram, sim, mas elas não fazem. Elas vão deixando, sabe? Elas vão deixando, a grande maioria, né? Mas eu tô bem, né? Não vou precisar. Só que daí chega o puerpério, né? Chega os hormônios, né? Chega o espelho. E daí? O que você vai fazer? Aí bate o arrependimento de não ter cuidado lá atrás. Então, eu sempre digo assim, ó, por ti, pelo teu filho. Pra te cuidar de uma pessoa, você precisa estar bem cuidada, né? E você precisa passar isso pra ele, geneticamente e emocionalmente, né? Então, hoje em dia, eu lá no estúdio, eu tenho algumas mães que a gente trabalha juntas. E eu gosto de trabalhar junto com os obstetras também, né? Então, ver se essa mãe tá apta. Ouço muito elas também, né? E trabalhar com equipe é maravilhoso, assim. Porque a gente vê que, ó, essa mãe, ela era muito, muito saudável, mas teve uma complicaçãozinha, assim, na gestação. Precisa ter um cuidado especial. Perfeito, sabe? Então, assim, desde uma caminhada, desde um pilates, que é maravilhoso, desde uma musculação saudável, né? Desde uma fisioterapia pélvica, já é um exercício interno maravilhoso. A gente precisa incentivar, então eu incentivo sim, sabe? Agora, se aquela mãe não quer fazer, não tem o que eu fazer. Eu ainda vou incentivar quem quer, sabe? Claro. E ver a individualidade de cada uma. Porque depende da gestante, depende de como está essa gestação. Mês passado eu fiz uma rústica. Eu corri 3 km, né? Olha só. E aí era muito engraçado, porque as pessoas, meu Deus, uma grávida, não sei o quê. Digo, gente, primeiro que eu já corria, primeiro que eu sou extremamente, né? Eu sou saudável, muscular, né? Minha múscula é bem saudável, forte. A minha doutora é bem tranquila em relação a isso, né? Agora, jamais uma gestante que nunca correu na vida vai correr do nada. Óbvio que vai dar BO, vai né? conseguir. Não. E daí eu correndo lá, tá. E daí eu olho pra trás, um monte de mulherada, vamos lá que nós estamos bem. Cheguei lá e o pessoal, meu Deus, eu perdi pra uma grávida. E daí eu disse assim, gente, não, isso significa que vocês estão no caminho, né? Então, o meu corpo já é apto a isso, né? Agora, tem que ter esse cuidado, né? Imagina o bebê com cada... aí, o que essa mãe tá fazendo comigo? Tá te chacoalhando tanto essa barriga. Viu? As gurias lá no estúdio dizem assim, né? Meu Deus, a gente tem que estar preparado, porque parece que cada vez que tu agacha, tá entendendo?
Eu digo, eu não sei, porque geralmente, né, comigo é assim, ó, como o peixinho que eu falo, né, é muito tranquilo, eu mais de noite que se mexe, né? Daí eu digo assim, eu acho que ele não dorme enquanto eu tô me mexendo. Eu acho que ele também tá agitado, quando eu deito, ele quer deitar também. Quer descansar, tipo, chega, minha mãe já me deu muito trabalho por hoje, eu vou descansar. Ari, olha só como passa rápido. Quanto tempo já? Uma hora já, né? Eu gosto de falar, né? Não, mas é muito bom isso, porque eu acho que tu motivar as pessoas a darem o primeiro passo faz toda a diferença. Às vezes, e é esse o legal do podcast, às vezes é uma frase que tu escuta que te motiva e que faz tu praticar a ação, entende? E eu digo assim, né, eu digo sempre, né, eu tenho uma conexão assim com Deus extremamente incrível. Eu tive, né, que ir, porque não basta só o físico, mental, né, como eu disse. Então, eu sempre digo, eis-me aqui. Eu tô aqui para ser usada, né? Eu tô aqui para ajudar, para melhorar também como ser humano, como mulher, como esposa, né? Porque dentro da gestação, dentro do empreendimento, tem um relacionamento em casa. Então, assim, daria um outro podcast, né? Daria um outro podcast, mas é importante a gente falar. Então, assim, a gente tá aqui pra mudar, pra evoluir, pra conseguir, que já tá escrito. Já tá escrito que você vai ser uma ótima mãe. Já tá escrito que você vai ser uma ótima empreendedora. Já tá escrito que você vai fazer a diferença. Agora faça a tua parte. Sabe? Vai viver o teu propósito. Vai se cuidar. Vai se amar. Vai procurar fazer acontecer, né? Então eu sempre digo assim que se a gente deixar a nossa mente nos dominar, a gente não vai conseguir. Porque a todo tempo vem a autossabotação, a todo tempo vem a desistência, a todo tempo vem aquela coisinha pequenininha assim. Mas daí entra e você toma aquilo como verdade e desiste de tudo. Não era pra ser. Não! É algo bom, é algo que vai te fortalecer, é algo que vai mudar a tua vida, a tua família. Por que não era pra ser? Tá fazendo a tua parte bem direitinho, né? Então assim, não delega tudo pra Deus, não. Assume a tua responsabilidade. Levanta dessa cadeira, e vai fazer uma academia, vai fazer uma caminhada, vai cuidar da alimentação, né? Vai escolher, cuidar do seu tempo. Toma vergonha nessa cara. Vai organizar o teu tempo. Porque hoje em dia o que eu mais escuto, né? Não tenho tempo, não tenho dinheiro. Eu digo, será rua mesmo? Tá aí, bota um tênis. Será mesmo, né? Então, assim, é uma luta contra a mente, as emoções. Então, acho que é o primeiro que a gente tem que procurar evoluir, sabe? Porque tá numa decisão, tá numa escolha. E se você não escolher, outra pessoa vai escolher por você. Ótimo, muito bom, muito bom. Ari, muito obrigada. Eu que agradeço. Meu Deus, muito obrigada mesmo, assim, pelo teu tempo, pela tua energia. Eu que agradeço. Eu queria, antes de encerrar, pedir para te deixar os teus contatos da box, da clínica, o teu, enfim, fica à vontade. Eu uso muito meu perfil pessoal, né? Pra juntar um pouquinho tudo que eu tenho, né? Que é Ariane Nogueira. Aí eu tenho o perfil da clínica, que é Clínica Ariane Nogueira. Lá eu coloco resultados, feedbacks, vídeos informativos, né? E tem o do Box 01 também, que lá eu também coloco bastante post informativo sobre saúde feminina, sobre, em si, né, gestação, sobre cuidados, autocuidado, né? Então, eu tô sempre misturando um pouquinho no meu perfil pessoal, que eu gosto muito de colocar da minha vida pessoal também lá, sobre o que eu acredito, né, sobre o meu posicionamento. E nos outros perfis, daí eu vou diversificando um pouquinho. Olha, te admiro com 3 perfis, uma vida. Olha, não sei como é que tu fala, acho que tu não dorme. Viu? Eu durmo bem cedo, né? As pessoas ficam apavoradas, porque eu acordo 5h30 da manhã todos os dias, né? Então, assim, a minha noite é maravilhosa. E agora, com a gestação, tá perfeita. Eu durmo muito. Eu durmo muito bem. Boa. É por isso que tu produz tanto. Deve ser. Eu acho. Mas de verdade mesmo, muito obrigada. Eu Foi que agradeço. muito bom conversar contigo. Tu trouxe informações, motivação incrível, assim. Muito obrigada. Eu que agradeço. De verdade mesmo. Obrigada. Pessoal, então estamos encerrando o nosso podcast Entre Papéis. Por favor, vai lá, se inscreve no nosso canal, compartilha para mais pessoas terem acesso ao nosso conteúdo. Um beijo e até o próximo episódio.